Número 5 é uma questão de raciocínio lógico proposicional. É a primeira vez que aparece raciocínio lógico proposicional na prova da EMESCAM. Essa é a terceira prova de matemática da EMESCAM aplicada pela Fundep. Nas duas primeiras não caiu, é um assunto que tá no edital, tá no programa, tá bom? Caiu na prova da FASE do ano passado, mas na EMESCAM é a primeiríssima vez que aparece. Então vamos lá, essa questão aqui eu acredito que todo mundo deve ter chutado ela. Tipo, meu Deus, o que tá dizendo esse negócio aqui? O que vai me fazer considerar isso como verdade ou mentira? Por que isso daqui vai ter uma quantidade máxima de alternativas verdadeiras? Como que eu interpreto isso? Cara, raciocínio lógico proposicional é o seguinte, olha só, você tem algumas estruturas, tabela verdade, existe vários elementos do raciocínio lógico proposicional que você estuda, né? Só que essa questão aqui, apesar de um pouquinho confusa, você não precisava de ir tão a fundo para poder resolver ela, não. O que acontece? Deixa eu ler aqui a pergunta e o comando da questão e depois a gente tenta entender as coisinhas da tabela, tá bom? A tabela a seguir lista 6 afirmativas a respeito de uma determinada rodovia. Então, você tem aqui algumas afirmativas. Essas afirmativas, elas podem ser verdadeiras ou falsas, não é? Toda afirmativa, toda proposição, ela pode receber uma classificação, V ou F. O sol é quente. Isso é uma proposição. É verdade? Acho que é verdade. Nunca fui lá encostar para saber, mas acho que é verdade. Poderia ser mentira? Poderia ser mentira. Eu poderia falar, o sol é gelado. Né? Eu posso falar o sol é gelado. Isso é uma afirmação, é uma proposição, mas é uma proposição falsa, tá bom? Agora, olha só. Eu vou inventar um planeta aqui, tá bom? Planeta XYZ. Então a gente acabou de inventar aqui o planeta XYZ. E aí eu viro pra você e falo, o planeta XYZ é gelado. E aí aqui embaixo, eu falo, o planeta XYZ não é quente. Aí eu venho aqui embaixo e falo, o planeta XYZ é quente. E te faço a seguinte pergunta. Qual é o número máximo de afirmações que podem ser verdadeiras nessas três frases aqui? Cara, você não conhece o planeta XYZ. O planeta XYZ, que é um planeta que está aqui na minha cabeça, eu estou imaginando ele, mas você não está vendo, ele pode ser quente ou gelado. A gente não sabe. Ninguém tem informação sobre esse planeta. Mas o fato é o seguinte, aqui existe uma frase que contradiz a outra. Se essa primeira frase aqui for verdadeira, essa segunda frase aqui obrigatoriamente vai ser falsa. Não tem como as duas serem verdadeiras ao mesmo tempo. Concorda? Agora, existe uma outra frase aqui que é redundante com essa daqui, ó. Quando eu falo, o planeta XYZ é gelado, e falo logo na sequência que o planeta XYZ não é quente é uma coisa que é gelado. Faz sentido? Então, se isso daqui for verdade, isso daqui tem que ser verdade também. E aí a pergunta é, qual é o maior número possível de afirmações que podem ser verdadeiras? Nesse caso aqui, o maior número possível é 2. Significa que ele tem exatamente 2 afirmações verdadeiras? Não. Pode ser que essa primeira aqui, ó, deixa eu colocar X em tudo, tá bom? Ó, pode ser que essa primeira aqui seja falsa. Se essa primeira aqui for falsa, essa segunda, como é redundante com a primeira, vai ser falsa também. E essa terceira vai ser verdadeira, né? E aí eu vou ter uma verdadeira e 2 falsas. Mas eu não disse pra você que eu tenho exatamente 2 verdadeiras. Eu disse que eu posso ter no máximo 2 verdadeiras, porque 3 com essas frases aqui é impossível, entendeu? Então essa é a lógica que a gente vai utilizar para poder analisar essa estrutura de frases aqui. Então vamos lá, olha só. Nos dias em que chove, sempre ocorrem acidentes.
a forma como essa frase foi escrita, subentende-se que existe um conectivo aí dentro, embutido, oculto, chamado se então. O que é o se então? Olha só. Se chove, então acontece acidentes. E o se então, ele tem uma estrutura muito peculiar. Eu não vou me aprofundar nesse negócio não. Mas olha só. Presta atenção comigo. Presta atenção comigo. Se moro em Vitória, então moro no Espírito Santo. Você concorda comigo que se essa primeira estrutura ela for verdadeira, essa segunda estrutura obrigatoriamente tem que ser verdadeira também? Se uma pessoa mora em Vitória, eu te garanto que essa pessoa mora no Espírito Santo. Só que o contrário não é necessariamente verdade. Se eu falo assim, olha, se a pessoa mora no Espírito Santo, você me garante que essa pessoa mora em Vitória? Não. Se a pessoa mora no Espírito Santo, ela pode morar em São Mateus, pode morar em Linhares, pode morar em Platina, Rio Bananal, Guaçuí, Cachoeiro, na verdade? Falei sua cidade aqui? Se tiver alguém de alguma das cidades que eu mencionei, apresente-se. Então, olha só. Se a pessoa mora em Vitória, eu garanto que ela mora no Espírito Santo. Se a pessoa mora no Espírito Santo, eu não garanto que ela mora em Vitória, tá bom? Então, olha só. Se chove, então acontece acidentes. Se a gente vai assumir que essa frase aqui é verdadeira, tá? Então, toda vez que chover, necessariamente tem que acontecer acidente, tá bom? Toda vez que acontecer acidente, não necessariamente significa que choveu. Você entendeu a lógica aqui, né? Ó, vou desenhar, hein? Vou desenhar pra você, ó. Olha só, isso aqui é o Espírito Santo, isso aqui é Vitória. Vitória tá dentro do Espírito Santo, ó. Ó, Espírito Santo. Vitória tá aqui, Espírito Santo tá aqui. Se sou de Vitória, então sou do Espírito Santo. Se sou do Espírito Santo, não necessariamente sou de Vitória, né? Então, olha só. Se choveu, garantidamente tem que acontecer acidente. Se eu assumir que essa frase é verdadeira. Se acontecer acidente, não é garantia de que choveu. Pode ter acontecido acidente sem chover, tá bom? Então vamos olhar as próximas frases aqui. No dia 12 de maio ocorreram acidentes, mas não choveu. Isso pode ser verdade? Pode acontecer acidente sem chover? Pode. Então a segunda frase aqui, ó, não vou ficar passando a frase toda limpo, só a primeira, que ela era mais complicada de analisar. Se a primeira frase é verdade, nada impede a segunda frase de ser verdade também, tá bom? Aí a gente vai para a terceira aqui, ó. No dia 15 de maio, choveu, mas não ocorreram acidentes. Como assim? Cara, se chove, acontece acidente. Choveu, tem que acontecer acidente, tá bom? É isso que diz a primeira frase aqui, e a gente está considerando ela como verdadeira. Se a gente está considerando a primeira frase como verdadeira, isso aqui é uma contradição. Ela só pode ser falsa. E aí a gente vem para a próxima aqui, ó. No dia 18 de maio, choveu. Isso aqui é uma proposição simples, tá? Essa proposição simples, ela pode ser verdadeira ou falsa. E aí, essa primeira proposição aqui, ela não influencia na valoração dessa daqui. Então, eu posso escolher nesse momento aqui, se eu quero assumir ela como verdadeira ou falsa, tá bom? Assim como a gente escolheu livremente essa primeira aqui, a gente pode escolher livremente essa segunda aqui também. Então, no dia 18 de maio choveu. Beleza. Vamos considerar a possibilidade como verdadeira. No dia 18 de maio ocorreram acidentes. Isso aqui depende da anterior, porque olha só. Dia 18 de maio choveu, então dia 18 de maio ocorre acidente. Se ele falasse que não aconteceu acidente aqui, seria mentira, porque nesse dia choveu. E se nesse dia choveu, tem que acontecer acidente. Então, automaticamente aqui, ó, a 5, automaticamente aqui, a 5, a gente vai assumir que ela é verdadeira. E a 6, a gente vai assumir que ela é, não li ainda,
no dia 18 de maio não ocorreram acidentes. Essa sexta frase aqui, ela contradiz o que foi dito no anterior. Não é verdade? Então ela é falsa, tá bom? Então olha só, qual foi a quantidade de verdades que a gente obteve aqui? 1, 2, 3, 4. Eu consegui obter mais do que 4 estruturas verdadeiras aqui? Não, não consegui. E olha que sempre que eu tinha a possibilidade de escolher, quando uma coisa não estava amarrada à outra, eu colocava a valoração verdadeira, tá bom? Então qual é o maior número de verdadeiros que eu consegui obter aqui? 4. Por que eu não consegui obter 6? Porque 2 contradiziam outras frases que a gente estava assumindo como verdade, tá bom? Então a maior quantidade de afirmativas que podem ser simultaneamente verdadeiras é 4 afirmativas, alternativa B.